Boa noite, estamos mais uma vez seguindo com esse olhar de Joana na nossa caminhada espiritual, hoje trazendo mais um tópico de aprendizado. E com certeza nós vamos aprender muito sempre com essa nossa irmã que faz questão de nos acompanhar nessa jornada evolutiva. Nós estamos falando dos pilares da psicologia transpessoal. E hoje nós vamos entrar no terceiro pilar, que é o aprender a ser. E nesse aprender a ser, nós temos alguns processos que nós vamos falar. Primeiro, vamos citar um pouquinho a posição do ser nessa estrutura. O ser nessa estrutura, essa estrutura real do ser, é um psiquismo puro, com imensas possibilidades. É um produto de um processo longo de desenvolvimento de valores espirituais que estão adormecidos, estão em latência, aguardando os meios que propiciem a sua manifestação. É manifestação do pensamento divino, porque nós fomos criados por esse pensamento do cosmos e vamos trazer com isso uma realização de nós mesmos. Então, nós fomos criados para essa realização que vai nos trazer a plenitude. Então, desse modo, é necessário deixar de ignorar o mundo interior. O meu inconsciente, o seu inconsciente, o inconsciente de todos, é a nossa riqueza. E nós precisamos mergulhar nesse abismo de nós mesmos. E é isso que nós vamos fazer agora. Da agora em diante, a gente está cada vez mais mergulhando nesse abismo de nós mesmos, buscando conhecer esse mundo interior. Hoje, nós vamos conhecer os processos de desenvolvimento do ser. E esse processo do desenvolvimento do ser, ele vai envolver o aprender a ser, buscando justamente neste mergulho o significado do ser existencial, para que nós possamos deter esse significado e utilizar com segurança esse aprendizado. Os alicerces estão repousando sempre nas camadas profundas do inconsciente, que vem sendo trazido pelas experiências anteriores. E aí eu vejo que dentro do meu inconsciente tem imensas possibilidades do meu eu consciente. E é lá que ele tem que começar a buscar suas possibilidades. Não pode esquecer isso. O ser existencial, ele está sempre oscilando entre dois polos, contribuindo para a realização feliz ou uma desventura. A gente está oscilando. Uma hora encontra a felicidade, outra hora encontra a desventura. Tudo vai depender das opções. Tudo vai depender das nossas escolhas, do empenho que vamos aplicar na execução daquilo que eu escolhi. Eu escolho uma situação, eu tenho que me comprometer com aquilo que eu escolhi. E é isso que é essa aplicação dessa execução naquilo que foi escolhido. O processo, então, desse encontro, ele vai envolver o autoconhecimento, autoafirmação, autoamor, autoanálise, autoavaliação, autocompaixão, autodescobrimento, autoconfiança, autoconsciência, autoiluminação, autoperdão e autorrealização. Olha todos os suportes que nós vamos buscando para esse conhecimento interior, fechando esse processo do autoencontro. Vamos abordar cada um desses processos nos próximos encontros. Hoje nós vamos iniciar com o autoconhecimento. Vamos falar sobre essa busca da realidade do eu, que deve partir de uma análise profunda, interna, das nossas necessidades legítimas, as nossas necessidades para a nossa vida, levando em consideração que vida é o complexo todo da existência. Não é só a necessidade dessa encarnação, aquela necessidade
material, limitada e temporária, não. Nós vamos começar a conhecer realmente, a analisar as necessidades do eu, que são as necessidades legítimas da vida como um todo, que é a eterna. Não devemos, então, analisar as preferências de adornos, objetos, situações, que são destaques do ego. Isso vai levar a perturbar a nossa realidade do eu, porque vai nos tornar prepotente, ou magoado, ou ressentido, ou receoso, porque se a gente buscar essas análises dos objetos que destacam o ego, eu vou trazer toda uma essência dos processos todos que o ego passou durante as minhas encarnações. Então, o ato de querer, manifestando apego, é prenunciador de perda, transferindo para o outro. Aí cria um domínio das sensações, um domínio da ansiedade, da insegurança, do medo, que gera um sofrimento. Então, uma das coisas que a gente precisa começar a pensar é nesse apego. Porque eu perco aquilo que é meu e eu vou transferir para o outro a minha necessidade. E aí a ansiedade porque o outro não chegou, porque o outro não me deu aquilo, porque o outro não falou. Insegurança, que eu não sei como é que o outro vai me receber. Medo de entrar num processo de relacionamento com o outro, porque eu não sei quem é aquela pessoa. Então, tudo isso gera sofrimento. Então, esse ato de querer tem que ser muito bem pensado. O autoconhecimento ele vai cooperar para que a gente possa discernir em torno do que é útil, do que é supérfluo, do que é indispensável, do que é secundário, para que a nossa vida realmente seja feliz. O autoconhecimento ele também vai revelar as possibilidades e limitações, e com isso vai abrir espaços para renovação, para a conquista de novos horizontes, conquista de saúde e planificação, sem aquela consciência de culpa, sem estigmas do passado, sem aquelas crenças limitadoras, porque eu vou ver realmente que eu tenho limitações, tenho, e aceitar essas limitações, e aceitar esses problemas que eu não consegui resolver, mas que eu tenho que buscar as possibilidades que também estão dentro de mim, né? Nessa conquista nova, essa conquista de buscar um caminho novo para as resoluções daqueles conflitos. Então, essas conquistas são dessa consciência de culpa, são dispensáveis, pesando na economia emocional, e passam a constituir preocupação que tira a mente das metas que devem ser perseguidas. Então, quando eu vou realmente buscar a consciência de culpa, a conquista da parte material, ela vai pesar muito na minha economia emocional. Eu vou parar, eu vou estatelar. Jesus era visto chorar e quase nunca sorrir. Parece paradoxal que Jesus chorasse. Uma contradição aparente, mas suas lágrimas não eram de sofrimento, eram de compaixão. Um sentimento superior e elevado de coparticipação que direcionava as criaturas, que preferiam ficar na ignorância em vez de aproveitar as lições libertadoras que ele estava trazendo. Então, isso que levava à comoção de Jesus, de trazer esse sofrimento aparente que nós víamos sempre naquele rosto suave, porém triste. Jesus mostrou seu desapego total às coisas que sobrecarregam a criatura de tensão e de inquietação. Quando ele falou, e Lucas relatou, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Buscando exatamente nos alertar do quanto nós nos prejudicamos a nós mesmos. Nós não buscamos o alicerce, nós não buscamos uma forma de nos acomodar, de trazer na nossa vida aquele momento de paz, de tranquilidade. Enquanto os bichos, eles têm esse momento.
Eles têm os larezinhos dele, as grutas, os buraquinhos, os ninhozinhos. E nós estamos sempre em agitação, estamos sempre mudando de meta, mudando de propósito, sem ter uma direção. E aí a gente começa a ver por que a gente não quer aprender, por que a gente não quer entender a vida, quer manter essa ignorância, não aproveitar as lições que vão trazer liberdade no nosso espírito. Vamos aprender um pouquinho mais desse desapego. Vamos raciocinar em cima daquilo que eu estou me apegando. Pessoas, matéria, tudo isso são apegos desnecessários. Porque tudo vai ser sempre em movimento na nossa vida. As pessoas vão, as pessoas voltam, as pessoas se encontram. Os objetos também. Os objetos não são, eles são perecíveis, eles não são eternos. Então não adianta ficar segurando lá o meu brinquedinho, que não largo, não vendo, não empresto. Então esses apegos são desnecessários e dispensáveis. Por quê? Porque a nossa economia emocional precisa ter leveza. A gente precisa economizar as energias, economizar nossos pensamentos, economizar nossos sentimentos, para passar pela vida um pouco mais despreocupados, sem que deixe de se responsabilizar, de se comprometer por aquilo que escolhemos. Invariavelmente, as pessoas colocam os acontecimentos e os interesses fora da sua realidade. Colocam lá no mundo exterior. E consideram isso a fonte dos sofrimentos. Ou também as fontes dos prazeres. Conforme eu consigo usufruir ou não. Se eu usufruo, é o prazer. Se eu não consigo, é o sofrimento, é a dor. Poxa, eu não consegui aquilo que eu estou buscando. Então, o meu interesse fora de mim pode ser frustrante. Vai trazer ansiedade. A expectativa de conseguir alguma coisa que não é realmente dentro de mim, porque dentro de mim eu posso conseguir sempre, mas fora. Vai depender de 1000 interesses, de 1000 assuntos, de 1000 circunstâncias, meio variáveis. E aí eu vou me frustrar, eu vou me desanimar na minha caminhada. Então a questão é mais profunda, a questão é pertinente à vida íntima. Não havendo real significado interior, o aparente sentido que demonstram vai se perdendo logo. E aí, logo que consegue, a gente perde o interesse. Por quê? Porque são muito transitórios esses aparentes sentidos que a gente dá à vida. Porque o significado não é interior. Se eu tiver um significado real, um significado que parta do meu coração, da minha consciência, esse significado vai mantendo com a gente a vida inteira. E aí, nisso reside a maior soma de frustrações, de insatisfações que causam os sofrimentos. Precisamos, então, adquirir um estado de espírito de paz para passarmos por tudo o que precisamos passar, sem nos atermos a nada. Estar no mundo, sem ser do mundo. Estar olhando para o processo que é difícil e poder continuar vivendo esse processo e utilizando os potenciais para ir transitando naquela turbulência. A mente e o corpo são suscetíveis à dor pela posse ou pela perda das coisas externas, e vão sempre estar atravessando períodos de sofrimento, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem acabar conseguindo a libertação. Então, se eu tiver posse, se eu tiver sofrimento ao perder coisas, a perder pessoas, eu vou transferindo um sofrimento para outro, sofrimento para outro. E por que nós somos suscetíveis a essa dor? Porque nós queremos ficar vendo apenas interesses externos. Essa dor, ela ocorre quando o homem se esvazia de ambição e instala a abnegação no íntimo e supera os desejos. Então, a libertação, ela vai ocorrer quando a gente consegue sair da ambição
externa e entrar no processo de abnegação, no íntimo e da superação dos desejos. E aí eu vou realmente colocar esse processo de paz interior, de harmonia interior. Então, nós vimos o processo de autoconhecimento. Agora vamos ver o processo de autoafirmação. Onde se encontram as raízes da autoafirmação? Na infância. Pois é. A criança demonstra, através dos gestos, que ainda não se instalou o sinal da sua identidade. Ela ainda está conhecendo quem é ela, porque o espírito está adormecido e ainda não se conhece. Ela depende de quê? Ela depende do meio para dar reforço, para dar segurança. A criança vai recusar a qualquer coisa, mesmo que sejam agradáveis, mostrando que ela está elaborando a autoafirmação. Está sendo elaborada esse processo de autoafirmação nela. Então, é aquela criança que diz não para tudo, de que você quer chocolate? Não. Você quer Coca-Cola? Não. Então, aquela fase da criança do não é porque ela quer elaborar essa autoafirmação. Então, por isso, ela passa por essas fases verbais de recusar aquilo que vem do outro. Agora, quando vem dela, ela quer. Aí eu quero chocolate. Mas a mamãe já ofereceu chocolate e você não quis? Mas não fui eu que quis. Foi você que queria que eu tomasse, que eu comesse. Então, ela nega para mostrar que ela é uma identidade. Trata-se de um senso de identificação infantil, que todos nós precisamos passar. A criança, como ela ainda é incapaz de discernir e entender, quando ela passa por esse processo de buscar essa identificação, ela vai procurar conseguir o espaço que lhe pertence. Então, ela, sem essa capacidade de discernir e entender, nessa busca de espaço, de pertencimento, ela vai tateando, ela vai fazendo malcriação, se rebelando, chorando, gritando, porque ela está procurando pertencer a algum lugar. Ela quer o afeto, ela quer a atenção. Então, se a mãe entra e não dá um beijinho nela e não fala com ela, ela vai lá puxar a saia da mãe, ou vai criar um problema para a mãe olhar para ela, ou vai ficar doente para que as pessoas olhem para ela, que é buscar esse espaço de pertencimento. E aí, com isso, ela informa que já existe e solicita essa já existência, mostrando que merece o reconhecimento por parte das pessoas que estão à sua volta. Ela grita, ela se joga no chão, ela bate com a cabeça, ela chora, ou ela fica doente. Tem crianças que até têm febres e a mãe não sabe de onde vem. É esse processo de buscar esse pertencimento, solicitando que as pessoas realmente reconheçam. Eu existo, você não está me vendo, você não está me olhando e está botando uma couraça em volta de mim para você não ver que eu estou aqui. E ela não está de máscara, ela está com o rostinho dela normal. Então, ao utilizar a negativa, o conceito do não é importante, a criança começa a dar início ao senso de si mesmo, do seu self. E, a partir daí, ela começa a exteriorizar a afirmação do não, mesmo quando não tem necessidade de fazer. Não. Você quer ir comigo à rua? Não. Você quer usar essa roupa? Não. É não, não, não. Ao mesmo tempo, o adulto também está trazendo para ela alguns nãos que também estão ajudando a afirmar esse self. Então, é a maneira de autoidentificação que, não é muito raro, vai parecer estranha aos adultos, porque os adultos não conhecem os mecanismos da mente infantil. Já passaram muito tempo da infância, então já não tem mais esse retorno. Eu não lembro como eu era criança, o que eu fazia. Então, caso ocorra a inibição desse processo do não, de querer se impor, de querer se colocar, é comum que amanhã o indivíduo não saiba exatamente o que deseja. E vai ser um adulto inseguro. Um adulto que não está
buscando identidade. E aí ele vai experimentar uma vida sem objetivo, que o leva a ser indiferente a qualquer resultado, evitando se expressar negativamente, deixando se arrastar pelos conhecimentos. E aí surge aquela, eu não sei dizer não a ninguém, eu quero dizer não, mas não consigo. Sempre acabo aceitando, dizendo sim, me assoberbando. E aí entra naquele processo, eu não sei, talvez, vou pensar. Pode ser, acho que sim, tanto faz. E aí você não sabe o que responde. Mostra um estado de inibição, de timidez e de recusa de si mesmo. Porque o não dizer o não para as pessoas quando você não pode fazer alguma coisa é ser sincero, é encontrar a realidade, é mostrar a realidade de quem você é. Olha, eu não posso fazer isso, eu tenho muita coisa a fazer. Não é o não pelo não como a criança faz. O adulto já vai dizer não porque ele sabe quem é ele. Se ele não passou por esse processo de identificação, ele vai ter uma vida sem sentido, ele vai ser indiferente a ele mesmo. E, dependendo do resultado, tanto faz como tanto fez. Ele se deixa arrastar pelos acontecimentos. Então, o self, por sua vez, ele vai se estruturando, ele vai se fixando através do sentimento. Quando este sentimento se encontra confuso, sem o delineamento, a autoafirmação se enfraquece. A capacidade de dizer não perde sua força, perde o seu sentido. Acredito que muitos que estejam me ouvindo agora conseguem entender, se olhar lá na infância, o quanto você não quis, ou não pôde, ou foi vetado, o seu pensamento diante das situações. Você não podia escolher nem a roupa que vestia, você não podia escolher a quantidade de comida que você queria comer, a mãe tinha que dar ali, ó, tem que comer tudo, tem que comer isso, tem que comer aquilo, sem dizer por quê. E não levando a esse entendimento, você diz, não quero, não quero. E aí bota a comida na boca, a criança cospe. E aí você, entendendo o pai, né, e a mãe entendendo isso, começa a conversar com a criança. Que bom, você não gosta disso, tá certo, papai gosta disso, a mamãe gosta daquilo, você também tem o direito de não gostar. Vamos ver se a gente mudar de tempero, se a gente mudar a comida, vai mudando a cor, vai botando um desenhozinho no prato para que a criança possa olhar a comida com outro olhar e ver que ela não tem sentido de ficar negando aquilo que ela nem provou. Então, a autoafirmação se expressa especialmente no desejo de algo mediante duas atitudes que podem se opor. Aquilo que você deseja e aquilo que você rejeita. Então, você pode realmente ter dificuldade de expressar o que você deseja e também dificuldade de expressar o que rejeita. Então, a autoafirmação, ela é justamente a busca de mostrar seus desejos. Olha, se eu não gosto disso. Olha a moça ali, né? O marido olhando o celular de costas para ela, em vez de ficar conversando com ela. Será que vocês já passaram por uma situação dessas? Ou você mesmo já ficou de costas olhando o celular e o marido estava lá querendo conversar com você? Você não diz que você não está gostando daquela condição, daquele comportamento? É porque está faltando esse processo de autoafirmação, que não precisa ser berrando, precisa ser dando tapa nas costas do marido para ele acordar. Olha só, você está olhando para o celular. Para que isso? Eu gostaria tanto de conversar com você. Você esteve no trabalho, eu também, estive trabalhando. Vamos conversar um pouco. O celular você vai ter amanhã o dia inteiro. A personalidade, quando ela é desenvolvida de forma saudável, ela sabe o que quer e sabe como conseguir. Torna uma decorrência inevitável da capacidade de escolha. Você já sabe o que vai acontecer quando você escolher A, B ou C. Aquela escolha foi sua. Quando isso não ocorre, vai surgir um indivíduo que foge das atitudes. E aí ele vai para a atitude de submissão, de receio ou de revolta interior, porque você está submisso, mas não está consciente. Não é uma abnegação, não é uma resignação, não. É uma submissão pelo medo. E isso
vai guardando revoltas dentro de você. E essas revoltas vão levar a processos de doença. E aí a pessoa se silencia, ela afasta do grupo social, passa a ser visto com hostilidade. Por quê? Porque você nega penetrar no grupo social, alegando que foi barrado. Porque você tem medo, você tem receio, você não tem o desejo, você não pode expressar, o grupo social te domina, você vai fazer tudo o que ele quer. Então você percebe isso, você sai, você se afasta, porque você vai ver o grupo como hostil e acaba sendo hostil para o grupo também, porque você tem medo de penetrar neste grupo. É um mecanismo de transferência da culpa e de responsabilidade, porque você está vendo a realidade de forma distorcida. É você que está com medo, é você que não se afirmou, é você que não tem esse processo de autoafirmação, que aí você acha que o grupo vai te domar, o grupo vai te engolir, o grupo vai tomar conta de você e é melhor você sair. Essa atitude mostra que a pessoa se nega. Ela nega liberar os conflitos e vai se manter naquela atitude cerrada por falta de autoafirmação. Então, nós vimos hoje o processo de autoconhecimento e autoafirmação. Vamos continuar falando sobre os processos de encontro pessoal. Vejam o autoconhecimento, o processo de buscar para dentro de si, para que a gente possa entender que se nós não nos autoafirmarmos, nós não vamos poder estar no meio das pessoas se destacando com uma individualidade, porque você não vai ter uma individualidade, você vai estar perdido no meio do grupo. Nós vamos falar mais disso nos processos posteriores desse encontro pessoal. Estudamos, então, continuaremos alguns outros processos desse encontro no nosso próximo momento. Temos aqui a referência bibliográfica do terceiro pilar, que é diferente do segundo pilar. As elucidações psicológicas, amor imbatível amor, autodescobrimento, conflitos existenciais, desperta e seja feliz, em busca da verdade, despertar do espírito, o homem integral, o ser consciente, plenitude e vida, desafios e soluções. Então, aqui já tem uma referência bibliográfica maior do terceiro pilar, até porque são mais pontos que nós vamos estudar em relação a esse aprender a ser. Eu espero que as pessoas estejam refletindo sobre os próprios comportamentos, sem entrar em culpa, sem entrar em desespero, sem entrar em ansiedade, mas referindo a si mesmo para buscar como vai sair desse processo, como vai modificar, ressignificar os momentos de vida. Porque não adianta ficar se queixando da infância, do pai, da mãe. Nós temos que ressignificar o que hoje eu quero ser, o que hoje eu quero escolher. Que vocês fiquem em paz. Que Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Graças a Deus.